Muito bom dia a todos. Acho que nem serão necessários esses 15 minutos. Senador Romário, eu não me furtaria jamais a estar aqui convocado pelo Senado do meu país. Eu gostaria muito de ter a mesma crença que você demonstra, tenho dificuldade em chamá-lo de senhor, vai me desculpar, que você demonstra em relação ao que possa sair do resultado dessa CPI, e vou explicar por quê. Eu fui ouvido 15 anos atrás, quando houve as duas CPIs, a CPI da CBF Nike e a CPI do futebol, uma na Câmara dos Deputados, outra no Senado Federal. Na Câmara dos Deputados sequer chegou a ser votada, porque a chamada bancada da bola impediu que fosse votado o brilhante relatório do deputado Silvio Torres, CPI que era presidida por Aldo Rebelo. Impediu que fosse votada com o auxílio de um então deputado, hoje senador, que faz parte dessa comissão, Ciro Nogueira, que infelizmente não está aqui para que eu possa dizer isso com essa franqueza na frente dele. A CPI do Senado, brilhantemente relatada pelo senador Geraldo Altoff, presidida, então, pelo senador Álvaro Dias, que, infelizmente, abdicou de estar nessa CPI para estar na CPI do BNDES, e que teve o mérito, inclusive, de incorporar boa parte do relatório feito na Câmara Federal. Naquela CPI do Senado, só naquela CPI do Senado, o senhor Ricardo Teixeira foi indiciado 13 vezes. Eu não vou falar dos demais. Houve indiciamentos de presidente de federação estadual, de empresários, do diabo. Mas eu vou falar apenas do então presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Isso foi em 2001. Durante 12 anos, ele conseguiu, por meio de chicanas, por meio das coisas que a gente sabe que são comuns na justiça brasileira, ir arquivando um a um desses indiciamentos e não responder a rigor a nenhum deles, nem sequer respondeu à última convocação do Senado, porque, valendo-se de um atestado médico do então presidente do Fluminense, Orcades, que era seu médico particular, não veio a última inquirição aqui no Senado Federal. Foi necessário, e eu falo isso com pena, foi necessário que a justiça suíça o colocasse em seu devido lugar, como agora foi necessário que o FBI colocasse o senhor José Maria Marim no seu devido lugar. Então, eu fico cético em relação ao que a gente consiga aqui, nessa medida em que as coisas parecem que no Brasil não andam. Mas eu sou um otimista incorrigível. E quero dizer o seguinte: nós acabamos de ter uma votação de uma medida provisória por unanimidade que virou a lei do Profut. Um dos artigos que não vingaram dessa lei dizia que a CBF era patrimônio cultural do povo brasileiro. E, por incrível que pareça, a CBF fez o que pôde e o que não pôde e conseguiu, por intermédio dos seus apoios, impedir que esse artigo virasse lei. Por quê? Por temer o Ministério Público. E eu pergunto, faz sentido que uma entidade como a CBF, sem fins lucrativos, que representa a seleção brasileira, e é muito curioso a gente observar isso, porque ela representa o país, é o hino do Brasil que toca quando a seleção brasileira perfila, são as cores verde e amarelo que aparecem no uniforme da seleção brasileira. Está tudo muito bem até este momento. Quando se fala em olhar com outros olhos para a CBF, ela argumenta que ela é uma entidade privada e que ela não deveria estar sob os olhos do Estado brasileiro. E aí, e essa é uma das dificuldades de você investigar e discutir a CBF, é a desonestidade intelectual também que a caracteriza. Porque aí ela diz que estamos tentando fazer uma Futebras no Brasil, que estamos tentando estatizar o futebol no Brasil, quando apenas está se tentando fazer uma coisa que é rigorosamente óbvia: transformar a CBF em alguma coisa que seja aquilo que ela de fato é, patrimônio do nosso povo e não de alguns poucos. Aqui já foi dito, tão poucos que nos últimos 20 anos tivemos apenas 4 presidentes.
Nos últimos 60 anos, exato. Eu quero deixar claro o seguinte. Durante muito tempo, eu tive a infelicidade de ser dos poucos jornalistas, estou falando de 40 anos atrás, tá? Eu venho de longe, como dizia o engenheiro Leonel Brizola. 40 anos atrás, eu era talvez uma voz solitária na imprensa brasileira em relação à questão da corrupção que o envolvia. Felizmente, hoje, não só não sou uma voz solitária, como tenho o acompanhamento de gente por quem eu tenho a maior admiração e que me chegou a me fazer a viver a seguinte situação. Eu hoje adoro quando o Jamil Chad dá um furo, quando o Zé Cruz dá um furo, quando o Sérgio Rangel dá um furo, quando o Ricardo, quando o Rodrigo Matos dá um furo, e eu apenas tenho que repercuti-lo. E eu não preciso aprofundar a investigação. Eles fazem isso. E por quê? Porque durante muitos anos eu ouvi dizer que eu tinha problemas pessoais com o João Avelange, com o Ricardo Teixeira, com o Otávio Pinto Guimarães, com Nabia Bichedi, com o Eduardo José Fará, com o Marco Polo Del Nero, com o Zé Maria Marim. E eu garanto aos senhores, na minha frente jamais xingaram a minha carteira jamais bateram, eu não tenho nenhuma razão pessoal para criticá-los. Nenhuma. Até porque estive pouquíssimas vezes na minha vida com eles. Os problemas da CBF são estruturais. Não são pessoais. De nada adiantou cair o senhor Ricardo Teixeira ter que ir para Boca Raton quando pego pela Justiça Suíça e por investigação no Ministério Público Federal, porque ele, enfim, fez a bobagem do Al Capone. Se o Al Capone foi pego pela Receita nos Estados Unidos, Ricardo Teixeira foi pego porque o seu sócio, Sandro Rossell, depois presidente do Barcelona, se envolveu num amistoso aqui em Brasília, Brasil e Portugal, com dinheiro público. E foi a primeira vez, porque esse ensinamento o João Avelange deixou. Nada de dinheiro público. Nada que o Tribunal de Contas da União possa nos olhar. Mas Sandro Rossell não sabia disso, foi promover um amistoso aqui em Brasília, 9 milhões de reais do governo Arruda, e aí Ricardo Teixeira teve que ir embora. Mas ele foi embora, quem entrou? José Maria Marim. Onde está? Preso na Suíça. Eu vou contar rapidamente aqui, nem tinha essa intenção, mas agora me ocorreu que eu talvez devesse contar, só para que os senhores tenham uma noção de quem estamos tratando. Algum tempo atrás, 2 anos talvez, 2 anos e meio atrás, alguém me disse, olha, o Zé Maria Marim fez um gato numa instalação elétrica no apartamento dele para não pagar conta de luz, é o vizinho de baixo que estava pagando. Eu falei, não há a menor hipótese, né? Eu falei, entrou por aqui, saiu por aqui, falei, não, aí não. Chega. Né? Já tinha havido o episódio da medalha, que foi público, eu imputei aquilo ao fato dele ser já uma pessoa de idade, eventualmente ele sofrer de cleptomania, enfim, eu não, aqui não. 6 meses depois eu ouvi de uma outra fonte, circunstanciado, detalhado, de novo a história do gato de eletricidade. Aí com o nome de quem teria sido a vítima deste gato. Um empresário que todos os senhores conhecem, Dr. Paulo Cunha, presidente do Grupo Ultra. Liguei para o Dr. Paulo Cunha. Ele não me atendeu, atendeu um assessor. E eu pedi ao assessor que perguntasse ao Dr. Paulo Cunha se era verdadeiro o episódio que me havia chegado desta maneira. Que ele, durante 6 meses, havia pago uma conta de luz, achando muito alta, até que um dia perguntou para um vizinho quanto o vizinho pagava 5 vezes menos. Aí ele quis saber, chamou lá um técnico e descobriu que havia um gato. Ele havia comprado o apartamento de baixo do próprio José Maria Marim, que morava em cima. O assessor, 2 dias depois, me liga, confirmando a informação. O Dr. Paulo Cunha diz que é exatamente verdade. E lhe pede um favor, que não publique o nome dele, porque vai ser muito constrangedor, afinal moram no mesmo edifício, são vizinhos. E eu disse a ele, tudo bem, eu não tenho a menor necessidade de publicar o nome dele. Vou dizer que é um empresário importante
da vida econômica brasileira. Mas tem um problema. Caso ele me acione na justiça, o doutor Paulo testemunharia a meu favor? Um dia depois ele me responde, o doutor Paulo testemunha a seu favor. Eu publiquei. José Maria Marim me acionou na justiça. Me acionou, como me acionou pelo caso Herzog, me acionou. Muito bem. Eu fui ao doutor Paulo Cunha, ao seu assessor, certo de que ele diria, olha, não, é desagradável, não vou. O assessor dele me disse, doutor Paulo está doente em cadeira de roda. Eu falei, isso não é óbice, meu advogado diz que pode conseguir que ele seja ouvido em casa. O assessor me liga em seguida para dizer, não, o doutor Paulo faz questão de ir. E vai depor em cadeira de roda. Não sei como está essa questão no resto do país. Em São Paulo, hoje em dia, não existe mais o depoimento tomado por escrivães. É gravado. O doutor Paulo chega, José Maria Marim presente, seus advogados, eu. O doutor Paulo chega com a voz fraca e diz a um microfone semelhante a esse, o jornalista só se enganou num aspecto. Não foram 6 meses que eu paguei essa conta. Foi durante 1 ano e meio. Aí o advogado pergunta, e o senhor foi ressarcido? Jamais o doutor Marim falou em ressarcimento. Esse era o presidente da CBF. Esse era o presidente da CBF. Esse era o presidente que escolhe o técnico, que comanda a seleção brasileira. Esse era o presidente. O que mudou de uns tempos para cá? Do 7-1 para cá. Mudou do 7-1 para cá que a prisão do senhor Zé Maria Marim, que a fuga do senhor Ricardo Teixeira, que a impossibilidade do senhor Marco Polo Del Nero sair do país, está fazendo com que os patrocinadores da CBF, assim como os da FIFA, estão dizendo, chega, basta, não quero mais associar minha marca a isso. Até o 7-1, todas as vezes que eu perguntei para grandes patrocinadores, mas não incomoda vocês estar com os nomes vinculados a essa gente? A resposta foi a seguinte, não, a gente patrocina a seleção brasileira, não é a CBF, e a seleção brasileira ganha. Por paus ou por pedras, mal ou bem, a seleção brasileira é pentacampeã do mundo. Então, a nossa marca está bem servida. Saibam os senhores que um dos patrocinadores da CBF, inclusive, não estou autorizado a dizer qual, mas um dos patrocinadores da CBF chegou à CBF logo depois da prisão de Marim e disse que ia parar de patrociná-la. Fez um acordo e está pagando a metade do que pagava, que também é típico do capitalismo brasileiro, né? Que também nós precisamos olhar para isso, né? Os empresários, com muita frequência, estamos vendo aí a Operação Lava Jato mostrando isso firmemente, são cúmplices desse estado de coisa, infelizmente. Mas este é o nosso quadro geral, não é? Então, nós temos um problema estrutural que nós precisamos resolver. E nós não resolveremos isso a não ser com mais democracia. Por que nos Estados Unidos da América, um país absolutamente acima de qualquer suspeita, do ponto de vista da sua organização política, os atletas participam 20% nas eleições das entidades dirigentes? E por que aqui no Brasil eles não podem participar? Não participam da eleição da CBF, não participam das eleições das federações. O que são as federações estaduais hoje no Brasil? São as capitanias hereditárias. E bote hereditário nisso, porque quem está menos tempo lá está há 20 anos. E se cair o senhor Marco Polo Del Nero, se amanhã ou depois, como tudo indica acontecerá, o FBI preencher quem é o co-conspirador 12, e puser lá, é o senhor Marco Polo Del Nero, como está escarrado na descrição de quem é. Ele cai. Quem sobe para o lugar dele? O senhor Delfim Peixoto, presidente da Federação de Santa Catarina há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. A CBF tentou mudar o estatuto, porque ele é o mais velho dos vice-presidentes. Tentou mudar o estatuto, para ver se não fazia ele, fazia o senhor Fernando Sarney, que não tem nenhuma contribuição dada ao futebol, e que também, fora do futebol, não é exatamente alguém cuja vida a gente possa levantar e aplaudir. Então, a questão é essa, é estrutural. E ou a gente mexe nisso, ou a gente mexe na forma de se representar,
o poder no esporte brasileiro, ou nós vamos continuar assim a vida inteira mais 3 meses. Porque não é que a superestrutura do nosso esporte seja conservadora. Eu digo isso sempre. Ao pensamento conservador, o mundo deve muito em determinados momentos. Não nos esqueçamos, só para dar um exemplo. Winston Churchill era um conservador. E foi essencial para que os nazistas não tomassem conta do mundo. Mas a estrutura do nosso esporte é essencialmente reacionária, reage a qualquer mudança, é refratária a qualquer tipo de mudança, é extremamente corruptora e corrupta. O senhor José Ávila, o senhor J. Ávila, que durante anos foi o maior empresário do esporte da América, que corrompia da Confederação Sul-Americana de Futebol, a CBF, onde era sócio, tinha como sócio o senhor Ricardo Teixeira, claro que o senhor Ricardo Teixeira era sócio oculto, está nos Estados Unidos sem poder sair de lá. Segundo informações mais privilegiadas, de tornozeleira eletrônica, embora seu advogado negue. Por quê? Porque foi pego com a boca na botija. Mas que aceitou colaborar com o FBI. E numa gravação, o senhor Zé Maria Marim diz a ele: está na hora de repassar o dinheiro para mim e para o Marco Polo Del Nero. Chega de dar dinheiro para o Ricardo Teixeira. O que mais nós precisamos? Então eu digo, 15 anos atrás, éramos poucos. E havia quem achasse que era por perseguição pessoal. De que serviram aquelas CPIs? E eu não acho que isso seja pouco. Muita gente diz que aquelas CPIs acabaram em pizza. Não acabaram, não. Não acabaram, não. Por uma razão, que eu reputo essencial. A opinião pública ficou informada sobre o tamanho da corrupção. A TV Senado bateu recordes de audiência. O Brasil viu a CPI. E viu que não se tratava de caraminhola de jornalista. E eu não vou fazer aqui o papel que não me cabe fazer. Nós, jornalistas, sabemos a ponta do iceberg. Nós, jornalistas, sabemos, no máximo, 10%, o Jamil, que é muito bem informado. Eu, que sou mal, eu digo, quando eu sei 3%, eu sei muito. Os senhores têm as condições para investigar aquilo que nós não podemos. Eu ouvi aqui o Cruz fazer uma referência, eu vou só sublinhar. Peçam para ver os contratos da Federação Paulista de Futebol com a General Motors e, em seguida, da CBF com a General Motors. A CBF era patrocinada pela Volkswagen, pelo Gol. Nada mais apropriado, né, que o Gol patrocinar a CBF. De repente, Marco Polo Del Nero assumiu e a mesma patrocinadora da Federação Paulista que ele presidia, General Motors, passou a patrocinar a CBF. Por quê? Eu não posso saber se houve alguma movimentação extraordinária nas contas bancárias do Marco Polo Del Nero na ocasião que se firmou esse contrato com a GM. Mas eu posso, pelas práticas que hoje o FBI demonstra, imaginar que alguma coisa tenha acontecido. Eu imagino, quero deixar claro aqui, eu imagino, apenas imagino. Tenho motivos para imaginar. Será que houve? Eu não tenho como quebrar o sigilo de ninguém. E acho muito bom que eu não tenha, sou apenas um jornalista. Mas o Senado brasileiro tem. E eu acho que vai ter que ser por aí. Porque nós estamos vendo que é assim que funciona. Alguém dirá, bom, mas o que nós temos a ver com isso? A CBF é uma entidade particular, se ele foi comissionado pela General Motors, que é outra entidade particular. Bom, no mínimo nós vamos ver se esse dinheiro foi declarado à Receita, se esse dinheiro está no Brasil, se ele foi transferido para fora do Brasil, legal ou ilegalmente. Né? Siga o dinheiro, né? Não tem uma regrinha que diz que é por aí. Basicamente, o que eu queria dizer é isso. Eu sei que eu estou chovendo no molhado. Na verdade, eu sei que eu não estou falando nenhuma novidade para ninguém. Né? Mas como eu não posso me furtar a estar aqui, e como eu disse, e como eu sou um otimista incorrigível, apesar de, por dever de ofício, também um cético por definição,
e já fui enganado muitas vezes, eu às vezes acho que eu sou o rei dos ingênuos, eu venho aqui apenas dizer isso, de peito aberto, lembrando que já estive aqui 15 anos atrás. 15 anos atrás até pedi uma sessão secreta, imagine, porque havia coisas que estavam ainda sendo apuradas e que eu não podia tornar públicas, e que até a investigação do Senado me ajudou a clarear. Hoje está tudo muito aberto. O que podia estar aberto está aberto. O que está fechado cabe aos senhores abrir. A nossa capacidade é menor que a de vocês. Muito obrigado, é isso.